Na manhã seguinte, saímos e os encontramos mortos, e tivemos que cavalgar para fora dali, e tudo o que restou foi o bico. Eles têm um bico muito bem desenvolvido para mastigar coisas, e atrás dele, uma língua coberta de dentes muito finos e afiados. O cachorro não parava de correr de um lado para o outro. A porta até os quartos, como se tivesse avisando a todos para se levantarem e irem embora. 15 minutos depois, houve um terremoto enorme. Quais são os monstros gigantes das lendas marítimas? E será que os animais realmente conseguem prever terremotos? Animal X investiga mistérios bizarros envolvendo animais. Primeiro, partimos em busca de estranhos carnívoros culpados pela morte de inúmeros animais de criação em áreas remotas da Inglaterra. A misteriosa paisagem rural britânica, uma região rica em história e lendas profundamente enraizadas. Mas também existem histórias mais sombrias e sinistras de criaturas misteriosas que vagam pelas terras selvagens e desertas do campo. Os grandes felinos exóticos da Grã-Bretanha. Do sul vem a lenda do Puma de Surrey, uma criatura que tem sido relatada há décadas. A leste, o tigre do Brejo foi avistado rondando os cursos d'água férteis. Desde o século XIX, nos 4 cantos das Ilhas Britânicas, milhares de avistamentos de grandes felinos esquivos e ataques violentos foram registrados. Mas nenhum gato jamais foi capturado. E oficialmente o governo afirma que não pode ter certeza sequer da existência de grandes felinos exóticos. O Animal X visitou a região onde foi relatado o maior número de avistamentos e ataques, no sudoeste da Inglaterra e nas colinas áridas de Bodmin Moor. Nenhum felino exótico de grande porte capturou a atenção da nação como a infame besta de Bodmin Moor, e com razão. A carnificina pura e simples. O agricultor John Goodenough perdeu 2 dúzias de cabeças de gado em poucos meses. Bem, quando tivemos o problema pela primeira vez, avistamos os filhotes à noite com suas mães, passeando pelo charnecal. Na manhã seguinte, saímos e os procuramos. Morto, teve que ser levado embora a cavalo, e tudo que restou foi a pele, as 4 patas, as patas ossudas e a cabeça. Completamente eliminado e apagado, sem qualquer complicação. Acabei de limpar, ficou muito limpo. Criador de gado de terceira geração, John Goodenough sabe quando uma raposa ou um cachorro ataca uma ovelha ou um bezerro. Mas esses ataques eram diferentes de tudo que ele já tinha visto. As vítimas foram abatidas com uma precisão quase cirúrgica, um grande ferimento fatal com enormes incisões na garganta. Cães selvagens e raposas comem de forma desleixada e comem com pressa, arrancando pedaços de carne e fugindo. Algo precisava ser feito. John e seu filho moveram as ovelhas e o gado para mais perto de casa, mas os ataques noturnos continuaram. Ali perto, a moradora de Bodmin Moor, Rosemary Rhodes, também estava caçando, mas armada com uma câmera de vídeo. Ela tinha visto a fera pessoalmente e ouvido seus gritos à noite. Ela viajou para os Estados Unidos para estudar mais sobre grandes felinos, a forma como o agressor se empanturrava com a presa. Dizia ela que não poderia ser um predador nativo. Mas ela precisava de provas para que o governo iniciasse uma investigação completa. E ela conseguiu. Ela filmou um felino preto com cerca de 2 metros de comprimento, do focinho à cauda. Seu instinto e experiência lhe disseram que essa era a criatura responsável pelos ataques horríveis, cujos efeitos ela testemunhava com frequência. Muitas vezes eles não eram mortos de forma limpa. O animal era apenas estripado e a ovelha ficava lá, de pé, com as entranhas penduradas nos tornozelos. E era horrível. E eu tinha que chamar o veterinário para sacrificá-los e era tudo muito desagradável.
Ela diz que o felino estava ficando mais corajoso, atacando seu rebanho durante o dia. E ela começou a se perguntar se talvez não houvesse mais de um felino. Certamente, nenhuma criatura precisaria de tanta comida. Os fazendeiros não só estavam perdendo um rebanho valioso, como também temiam por suas vidas, ameaçadas pelo que quer que tivesse nos pântanos, responsável pelo massacre implacável e contínuo. Eles também queriam provar aos céticos que não faziam parte de uma farsa elaborada. Finalmente, o deputado local Paul Tyler convenceu o governo a iniciar uma investigação. Havia um garotinho que saiu para verificar o rebanho para seus pais, saiu para ver o que as ovelhas estavam fazendo, encontrou um cordeiro que havia sido atacado e estava no chão, morto, e se virou e viu um animal que, sabe, acho que era claramente uma fera de algum tipo, e ele correu, é claro. Bem, quando chegamos a esse ponto, os fazendeiros começaram a me dizer: uma coisa é as pessoas não darem atenção aos ataques ao nosso rebanho, mas se agora há um possível perigo para os seres humanos, então não podemos continuar assim. A investigação oficial de uma equipe de especialistas em vida selvagem e rastreadores foi inconclusiva, afirmando apenas que não podia provar que um grande felino não estava presente. Mas por obra do destino, surgiu a evidência mais convincente de todas. Em uma viagem não relacionada pelos pântanos, funcionários do governo local passaram por uma clareira e viram não um, mas 3 grandes felinos perto de um lago. Acredita-se que sejam pumas, talvez animais de estimação exóticos que foram soltos quando ficaram grandes demais para os seus donos cuidarem. Grandes felinos são carnívoros extremamente adaptáveis, astutos e furtivos que podem passar dias sem comer e depois se empanturrar com uma caça bem-sucedida. Pegadas encontradas no local por rastreadores de grandes felinos sugerem que a fera é maior que um puma comum, e pela primeira vez há evidências de que a fera tem pelo menos 2 filhotes. A evidência levanta mais perguntas do que respostas. Se a fera ou as feras estivessem se reproduzindo, quantas estariam agora na natureza? E por que nenhum felino foi encontrado, vivo ou morto? Se são pumas, que são exclusivamente de cor marrom-areia, por que a maioria das testemunhas descreve a fera como sendo preta? É difícil imaginar um ambiente mais ideal para grandes felinos selvagens do que as Ilhas Britânicas. Um clima temperado, vales, campos e florestas e uma superabundância de presas. Cruella Gagnier. Se os grandes felinos alienígenas da Grã-Bretanha estão se reproduzindo, os filhotes agora são nativos e, em teoria, uma espécie protegida, livre para matar à vontade. Os grandes felinos alienígenas da Grã-Bretanha podem ter escapado da captura por anos. Não tanto as lulas gigantes, que ocasionalmente foram dragadas do fundo do oceano e trazidas à superfície. E, claro, há muitos contos lendários daquele que escapou. No fundo dos nossos oceanos, esconde-se uma besta monstruosa. Os primeiros relatos, que datam do século XVI, descrevem ataques ferozes a baleias, marinheiros e até navios. Eles existem a centenas de metros além do alcance dos raios do sol. Um mundo alienígena de frio e escuridão, lar de criaturas grotescas, distorcidas pelas profundezas. Aqui embaixo tem todo tipo de vida ainda a ser descoberta. Vagando pela escuridão negra, uma das maiores criaturas da Terra, um predador maciço, um mistério não resolvido do mar. As lulas gigantes são os monstros marinhos da lenda. Um relatório do século XVIII detalha um ataque horrível ao navio à vela dinamarquês, com 2 tripulantes comidos vivos. Outro descreve um monstro de 60 metros com olhos do tamanho de pratos de jantar. Um bico cortante horrível e tentáculos enormes e contorcidos. No hemisfério sul, houve vários avistamentos desses monstros marinhos gigantes na costa da Nova Zelândia e do norte da Tasmânia.
Elas têm um tipo de plano corporal com um corpo muscular sólido, ou manto, e um anel de braços ao redor, e depois esses 2 tentáculos de caça muito longos. Elas têm um bico muito bem desenvolvido para mastigar as coisas, e atrás dele tem uma língua coberta de dentes finos e afiados, quase como a ponta de uma motosserra ligada, e elas também meio que trituram a comida. Elas podem crescer até o dobro do tamanho de um ônibus de 2 andares. Foi uma dessas que aterrorizou o Capitão Nemo e sua tripulação a bordo do submarino Nautilus no clássico de ficção de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas. Esse espécime real foi encontrado em uma rede de pesca na costa sul da Austrália. Foi um dia como este. O pescador de alto mar, Chris Shearer, saiu para uma pesca de arrasto de manhã cedo na costa de Devonport, Tasmânia, e pescou mais do que esperava. Controle do porto de Devonport. Aqui é o Jeanette Star no canal 12. Ele lançou suas redes a 700 metros de profundidade no Oceano Antártico. Normalmente ele pegaria sua carga habitual de peixes para o mercado, mas não hoje. Cerca de 350 quilos e um manto com mais de 2 metros, porque um dos rapazes deitou-se ao lado dela e ela era bem maior que ele. Para a sorte de Chris, a maioria das lulas gigantes já está morta quando é içada para a superfície. Ao estudar capturas raras como esta, os cientistas tentam preencher as peças que faltam no quebra-cabeça da lula gigante. Sabemos que elas podem pesar quase 1 tonelada, com tentáculos de 20 metros de comprimento, cobertos por ventosas com garras que podem prender suas vítimas desavisadas. Elas têm força debaixo d'água para arrancar a carne de tubarões com seus bicos. Mas é mais provável que lutem com seu inimigo natural, as baleias. Eu já vi muitas cachalotes com marcas nos flancos. Muitas vezes há cicatrizes ao redor da boca das cachalotes, das marcas das ventosas. Então as ventosas com dentes em forma de chifre meio que se agarram em seus últimos momentos. Nunca poderemos desvendar os mistérios dessa gigante até mergulharmos nos cantos mais profundos de nossos oceanos. As únicas embarcações que se aventuram regularmente nessas profundezas são os tubarões de aço, os submarinos da Marinha. E eles só conseguem enxergar através do som. O especialista em sonar é os olhos e ouvidos do submarino. Muitas vezes, um ruído pode ser a única indicação do que está à frente, revelando obstáculos tanto artificiais quanto biológicos. Por mais incrível que pareça, essas máquinas furtivas de destruição muitas vezes encontram coisas que simplesmente não conseguem explicar. É uma sensação estranha no submarino, porque você está navegando e de repente o barco inteiro se move e balança. Você pergunta, o que foi isso? Vou classificá-lo como um organismo biológico e torcer para que não queira se alimentar do meu submarino. Diversas expedições já foram organizadas para encontrar a lula gigante. Muito bem, pessoal. Vamos ver o que encontramos por aqui hoje. Apesar de utilizarem a tecnologia mais recente, todos retornaram sem deixar qualquer vestígio. Nenhum vestígio do monstro que, segundo a lenda, devora navios de baleias. Sabemos que existe, mas qual é exatamente a sua dimensão? E será que o encontraremos antes que ele nos encontre? De monstros marinhos gigantes a animais telepáticos. Após o intervalo, apresentamos a segunda parte de uma reportagem especial sobre animais de estimação com poderes psíquicos e sua incrível capacidade de prever terremotos. Em todo o mundo, ao longo da história registrada, existem relatos de animais que reagiram antecipadamente à ocorrência de um terremoto. Bem-vindo de volta ao Animal X. Os animais de estimação são conhecidos por seus poderes extrasensoriais, que podem ajudar a salvar vidas. Mas como eles preveem uma tragédia iminente? Novas evidências sugerem que temos muito a aprender com nossos amigos peludos, especialmente quando se trata de um desastre natural em particular. Terremotos. Durante séculos, os cientistas falharam em seus esforços para prever.
e para minimizar a devastação que podem causar. Mas será que eles deveriam buscar respostas na natureza e não em máquinas? Na segunda parte de nossa reportagem especial, a Animal X investiga as evidências de que os animais de estimação podem salvar nossas vidas ao detectar sinais de um terremoto iminente. Fomos ao ambiente relativamente seguro do noroeste de Londres para encontrar um homem que conduziu uma pesquisa controversa sobre animais de estimação que prevêem terremotos. Dr. Rupert Sheldrake é um ex-pesquisador da Universidade de Cambridge. Ele tem reunido relatos de animais de estimação que prevêem terremotos. Ele acredita que esses fenômenos não são novidade para os donos de animais de estimação. Em todo o mundo, ao longo da história registrada, existem relatos de animais que reagiram antecipadamente à ocorrência de um terremoto. E muitas pessoas, ao longo dos séculos, consideraram esses sinais como avisos. Na verdade, há casos em que vidas foram salvas por prestarem atenção a esses avisos dos animais. Ana Real, uma jornalista que trabalha em Nova York, é a prova viva desse cenário. Na verdade, toda a sua família deve a vida a um cachorro chamado Shay. Em 1972, eles sobreviveram a Aristo, o pior terremoto da Nicarágua, que atingiu a capital, Manágua. Quase 10 mil pessoas morreram, 20 mil ficaram feridas e mais da metade da população de 400 mil pessoas da cidade perdeu suas casas. Ninguém sabia o que estava por vir. Ou será que sabiam? A Ana diz que até 3 dias antes do tremor, o cachorro da família, Shay, começou a agir de forma totalmente estranha. Felizmente, a mãe dela viu isso como um sinal. O cachorro estava muito agitado e fazendo coisas malucas, como morder os móveis, empurrar você, sabe? Correr entre suas pernas e simplesmente fazer coisas malucas o dia todo. E então minha mãe disse: algo vai acontecer. O cachorro está agitado. Ele está me dizendo algo. A Ana diz que na noite anterior ao terremoto, sua mãe ordenou que todos movessem os móveis contra as paredes para criar uma rota de fuga livre pela casa. Ela também deixou a porta da frente totalmente aberta e disse a Shay para ficar lá. A família então foi para a cama. O desastre estava a apenas algumas horas de distância. Por volta da meia-noite tivemos um tremor. Foi ruim, mas não tão ruim. E então o cachorro continuou correndo de um lado para o outro, da porta para os quartos, como se estivesse alertando a todos para se levantarem e saírem. Então todos nós saímos de casa apenas para esperar para ver o que aconteceria a seguir. E 15 minutos depois, houve um grande terremoto que destruiu a cidade inteira. Esse foi o maior terremoto danificado. De agora em diante, eu acredito, sabe, quando um animal que vive com você está agitado, é melhor ouvi-lo, porque ele está lhe dizendo algo, sabe? E é realmente incomum, mas acho que eles são realmente psíquicos. O Dr. Sheldrake diz que é com esse tipo de experiência que os cientistas podem aprender. Ele diz que eles devem olhar além de suas teorias convencionais e investigar os poderes inexplicáveis dos animais de estimação. Se pudéssemos descobrir como eles fazem isso, poderemos desenvolver máquinas que o fizessem melhor. Ou, se for algo que as máquinas não conseguem fazer, então é melhor encontrarmos maneiras de obter informações dos animais de forma mais eficaz. Nas profundezas da floresta em Santa Cruz, Califórnia, o pesquisador David Brown tem ajudado o Dr. Sheldrake com seu trabalho investigativo sobre animais de estimação psíquicos. Bem, eu ouvi principalmente em cães, gatos, cavalos, são os mais comuns. Isso também foi relatado em peixes e pássaros. Foi relatado até em insetos. Sabe-se que peixes pulam para fora da água antes de um terremoto em alguns casos.
David diz que um cenário comum antes de um tremor é que animais selvagens saiam de seu habitat natural para a cidade e que os animais domésticos tomem o seu lugar. Então parece que os animais domésticos se tornam mais selvagens e os animais selvagens se tornam mais dóceis. É um dos padrões que notamos na pesquisa. Dizem que até este rato de estimação, o Stinker, é capaz de prever terremotos. Sua dona, Marilyn Gillam, apoia a teoria de que animais dóceis assumem uma personalidade selvagem antes de um tremor. Ele pegava comida na minha mão, guinchava e era como alimentar um rato selvagem. Às vezes eu até esperava. Tipo, eu alimentava, ele guinchava, pegava comida e eu pensava, vai ter um terremoto. E aí eu olhava no jornal e não tinha nada. E eu pensava, bem, sabe como é? E eu não tinha sentido nenhum terremoto. E então 2 dias se passavam e ele continuava agindo daquele jeito e não havia terremoto. E então, dito e feito, no 3º dia, havia, sabe, alguma coisa no jornal. Uma história extraordinária? Bem, há mais. O Dr. Sheldrake afirma ter reunido relatos de pessoas na Inglaterra cujos animais de estimação fizeram previsões surpreendentes em tempos de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, houve muitos casos de cães ou gatos que deram avisos de ataques aéreos muito antes de as sirenes de alerta oficiais soarem. Alguns desses avisos ocorreram quando os aviões estariam decolando na Alemanha. E mesmo que pudessem ouvir um avião decolando na Alemanha, não saberiam que ele estava indo para a Inglaterra ou para sua região. E também, em alguns casos, esses avisos continuaram quando os alemães usavam os foguetes V2, que são foguetes supersônicos, nos quais o foguete chegava antes do som. Então, como os animais de estimação conseguem prever terremotos, o retorno de seus donos e ataques aéreos? O Dr. Sheldrake e sua equipe de pesquisadores estão analisando várias teorias, incluindo esta. Cerca de 15% da crosta terrestre é composta por cristais de quartzo, e em alguns lugares chega a 55%. E sabe, se você aplicar pressão em um cristal de quartzo, ele gera uma carga elétrica e cria partículas elétricas no ar. E pode ser que o que os animais estão detectando sejam essas partículas elétricas no ar, e isso poderia de alguma forma estar afetando o seu sistema nervoso. É uma resposta plausível para a dona de animal de estimação de Animrão. Sua gata, Blossom, reagiu de forma estranha muitas vezes antes de um tremor. Não tão extraordinário, talvez, mas neste caso, Blossom é surda. Bem, como podem ver, mesmo na velhice, ela sempre foi uma gatinha bem pacífica e tranquila. E, de repente, ela simplesmente pula e corre para o outro cômodo, como se estivesse perseguindo alguma coisa. Ela corre pela casa ou pelo quintal, onde quer que esteja, com um comportamento muito estranho. Não é típico dela. Eu já observei isso tantas vezes que já me acostumei. Eu não me assusto mais com tanta frequência. Na verdade, é até meio emocionante. Sim, vai ter um terremoto. Eu me preparo. O que eu faço agora? Pego a Blossom, vou pro batente da porta mais próximo. O Dr. Sheldrake gostaria que publicassem uma lista com os sinais a serem observados em animais que indicam a chegada de um tremor. Além disso, ele gostaria que fosse criada uma linha direta de telefone baseada nos primeiros sinais de alerta de terremoto em animais de estimação. Nos Estados Unidos, poderia ser 1-800 Pet Quake, ou algo do tipo. Um número que você ligaria, um número fácil de lembrar para ligar se seu animal de estimação estiver mostrando esses sinais. Você poderia ter um lugar central onde essas chamadas chegam e computadores poderiam analisar as chamadas recebidas por distrito e área a partir dos números de telefone. E se houvesse um aumento repentino de chamadas de uma região específica, isso sugeriria que poderia haver um terremoto iminente. Talvez, com o tempo, os cientistas decidam aproveitar os extraordinários poderes extrasensoriais dos animais. Dizem que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Muitas vezes ele não era morto de forma limpa, era apenas estripado. 350 quilos dele e uma cabeça com mais de 2 metros. Você acabou de ver alguns deles em Animal X.